Os videogames sempre foram e ainda são motivo de bastante preocupação para pessoas que convivem com adolescentes ou crianças que têm o hábito de jogar, certo? Seja pai, seja mãe, seja avô, seja avó, tio ou tia, irmão, enfim, qualquer pessoa que tem contato com um indivíduo ali no seu período de infância, no seu período de adolescência, tende a ficar preocupado com a quantidade de horas que essa pessoa está jogando ou o que ela está jogando. Inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, do período de graduação em psico, foi baseado nessa temática, porque eu gosto bastante de videogame de maneira geral e sempre quis entender melhor essa premissa que muitas vezes a mídia comunica que se a pessoa jogar bastante, por exemplo, jogos violentos ou jogar vários tipos de jogos violentos durante várias horas, ela vai se tornar uma pessoa mais violenta e isso irá aparecer no comportamento. Então eu fui dar uma investigada nisso, fiz um trabalho em cima dessa questão. Vou deixar no izinho, é aqui do outro lado, ó, no izinho, o vídeo que eu fiz na época a respeito do resultado desse meu trabalho. Mas, de tempos em tempos, vira e mexe, aparece alguém na internet falando alguma merda nesse sentido. Então, me mandaram este vídeo aqui, que é da querida página chamada Vídeos que eu não consigo ver até o final. E eu vi um pedacinho no início, já me deu um negócio assim, né, cara? Então, eu pensei, vou fazer um vídeo resposta para isso aqui também. Esclarecer algumas coisas que estão erradas, algumas coisas que estão certas e tentar dar um direcionamento para, eventualmente, se esse vídeo chegar em pai ou mãe ou pessoas que estão preocupadas, né, com seus filhos ou crianças de alguma forma, tá? Então, se tu não conhecia este canal aqui, se tu chegou de paraquedas até mim neste momento, gostaria de te convidar para apertar esses botões que tem aqui no YouTube por tudo que é lado, para ajudar o algoritmo a entender que esse conteúdo que eu faço é bem bom, que ele é legal, que ele é útil, que aproxima mais a psico das pessoas de forma geral, então é mais ou menos isso. Eu costumo chamar os meus inscritos aqui de condicionados, porque eles já estão acostumados a fazer essas coisas que eu peço, tá? Então, e por causa da TCC de maneira geral, do Skinner, mas enfim, vamos lá, vamos voltar para o vídeo aqui que eu já estou falando demais. Um alerta para todos os pais. Vamos ver o que essa moça tem para dizer aqui. Gente, peraí. Ah, desculpa, eu achei que tivesse alguma coisa de carreta furacão aqui no meio, mas eu me equivoquei. Vamos coisa. Isso já quer dizer, papai e mãe, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, vícios em games já é classificado como doença mental. Ok. Esta é uma informação verdadeira, não pela OMS, mas pelo novo DSM-5 revisado. O que eu tenho aqui pertinho de mim é o DSM-5 normal ainda, certo? A versão revisada ela não saiu ainda traduzida, mas já é sabido que o uso abusivo de videogames já é considerado como um transtorno mental em si também, está lá no próximo DSM. Não é bem doença mental, é mais transtorno, mas eu entendo que é uma questão de linguagem, mas vamos ver. A OMS eu não sei dizer. Se os games já eram doenças midiáticas antes da pandemia, imagine durante a pandemia. Doença midiática? Faz até sentido, porque a mídia adora fazer uma matéria sensacionalista de tempos em tempos em relação a isso. Dá para dizer que é uma doença midiática? Acho que sim. Antes da pandemia e durante a pandemia. Eu diria que acontece, né, o uso de videogames muito antes da pandemia, desde a época do lançamento de fliperama, de Atari, de coisa assim. Talvez tenha se intensificado um pouco na pandemia porque não tinha, esses jovens não tinham outros recursos, não tinham outras coisas para fazer. O recomendado era não sair de casa. Escutem, senhores, 4 horas de Free Fire, Call of Duty, Assassin's Creed, Assassin's Creed? Assassin's Creed? Tá, peraí. Call of Duty, Assassin's Creed, GTA, na cabeça de um menino, equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de crack. Calma, minha senhora. Da onde é que a senhora está tirando essa informação? Isso não é verdade. Vamos explicar o que acontece no cérebro quando a gente tem esse contato com os videogames, tá bom? Vamos aos poucos. A primeira coisa que acontece é uma liberação de dopamina quando a gente está fazendo qualquer tipo de contato com jogos, sejam jogos eletrônicos ou sejam jogos da vida real.
Vocês sabem aquelas brincadeiras que as crianças adoram fazer de estar andando na rua, e de não pisar nas linhas, por exemplo, aqui é lava, eu não posso pisar aqui. Isso é uma espécie de jogo também. Inclusive, isso apareceu, só para abrir um parênteses aqui, durante a realização do meu trabalho. Os seres humanos adoram um joguinho, seja ele de tabuleiro, seja ele eletrônico, seja ele de maneira geral, até na vida social, né? Tem pessoas que gostam de jogar. Mas o ser humano adora essa questão de jogo para saber se ele está conseguindo progredir naquilo que ele está fazendo ou não. Mas, em termos de circuitos neuronais, a liberação de dopamina é a mesma. A dopamina é um tipo de neurotransmissor, é um tipo de hormônio, é uma substância, na verdade, que tem relação com esse nosso sistema de recompensa que a gente tem no nosso cérebro. O cérebro, de alguma forma, entende que ele fez algum progresso naquela atividade que ele está fazendo, no momento em que ele percebe que esse progresso de fato aconteceu, e ele vai lá e te recompensa, ele dá essa sensação de bem-estar com a liberação de dopamina. Por exemplo, assim, a criança que está brincando de amarelinha, beleza? Eu nem sei se os jovens de hoje sabem o que é amarelinha, mas ela está brincando lá, ela vai até o final e consegue voltar num pé só. A regra do jogo era aquela, ela tem que ir num pé só, pegar a pedra e voltar num pé só. Se ela consegue fazer isso, o próprio cérebro dela entende já que está na hora de liberar dopamina e dá aquela sensaçãozinha de bem-estar. Tá bom? Isto vai acontecer independente do tipo de jogo que a gente esteja jogando, ok? A gente está falando de jogos aqui, a dopamina pode vir por outras coisas também, mas a gente está falando de jogos. Pessoas que pegam e, por exemplo, fazem bastante atividade física na academia, musculação, vão lá e conseguem colocar um pouquinho mais de peso para aquele peso que elas estavam acostumadas e conseguem manter esse ritmo novo. Vai ter liberação de dopamina também, porque aquilo é interpretado pelo cérebro como uma forma de jogo. Tá bom? Isso é muito importante ficar claro para não ser atrelado somente à questão do uso abusivo de jogos eletrônicos, porque nós temos a capacidade de nos viciarmos em qualquer uma dessas coisas, tanto que tem transtornos diferentes em relação a isso. Pessoa que é viciada em exercício físico pode desenvolver um transtorno que chama vigorexia. A pessoa fica viciada em sentir a dopamina e a serotonina que ela libera durante o exercício físico. Beleza? De um jeito assim patológico que eu estou falando. Ok? Isso é importante de ficar muito claro para não ser feita essa correlação de que jogos liberam mais ou menos dopamina. Depende do que faz sentido para o estímulo que a pessoa busca. Tem pessoas que vão ter uma super liberação de dopamina ao fazer uma trilha, certo? Ao chegar no final de uma trilha que é super difícil, poucas pessoas conseguem. Essa galera que adora escalar montanha, o pessoal do Everest, eles estão fazendo uma espécie de jogo também. Certo? Eu consegui chegar e avançar, e se eu não conseguir chegar até o topo esse ano que vem eu tento de novo. É mais ou menos isso que acontece. Vamos pegar um link agora com o que essa moça disse. É igual uma pedra de crack. Vamos fazer o seguinte, tá? Na raiz do raciocínio, sem a extrapolação, isso está correto. Porque nós estamos mexendo com os mesmos circuitos dopaminérgicos do cérebro, quando a gente está falando de uso de substância, por exemplo. A sensação de bem-estar passa pelo mesmo caminho neuronal, passa pela mesma estradinha no cérebro, beleza? A questão dos jogos vai percorrer a mesma estrada, mas a intensidade do estímulo é completamente diferente, ok? O uso de substância, de maneira geral, inclusive a via de uso dessa substância, vai ter uma liberação bem mais concentrada de liberação de serotonina e dopamina, dos canais dopaminérgicos e serotonérgicos. A duração também desse estímulo, a duração da sensação de bem-estar vai ser bem menor. Então é quase como se fosse um Red Bull na cabeça, vai lá e pá, dá uma sensação muito forte e ela já passa em seguida também. É um Red Bull que passa rápido o efeito. Comparar o uso do videogame com o uso de substância, na raiz do que acontece no cérebro é parecida, só que a comparação extrapolada que ela está fazendo está equivocada, porque não é dessa forma. Uma pessoa, para ficar viciada em videogames, ela tem que ficar fazendo isso durante vários anos, por várias horas, não ter outros meios nos quais ela tem essa liberação de serotonina e bem-estar, atividade física, amigos, viajar, estudar, trabalhar, seja o que for, o que fizer sentido para a pessoa de alguma forma. Demora vários anos para isso acontecer. Não é bem assim como ela está falando. Diferente do uso de substância, como o crack que ela menciona. O crack, não existe, digamos assim, dose segura para isso. A pessoa pode ficar viciada com 1 a 2 usos, logo em seguida.
Porque o organismo entende que ele não tem que produzir mais aquela serotonina, aquela liberação de dopamina por ele próprio. Ele precisa de uma coisa externa para fazer isso. Perfeito? Os jogos conseguem fazer isso de uma forma um pouquinho mais externa. Eu estou tendo um estímulo externo, eu estou vendo que eu estou tendo progresso no jogo, eu estou vendo que isso está me trazendo um retorno, então o corpo libera. Não é uma coisa que eu estou injetando no meu corpo. Não sei se dá para entender? Fica mais ou menos possível? É por aí. Na raiz o raciocínio está certo, mas a extrapolação está equivocadíssima. Aham. E não é Tia Jo que está inventando isso. É sim, Tia Jo. É a senhora que está inventando isso aí. É ciência. É pesquisa de neuropediatras americanos que analisaram o comportamento de um garoto enquanto ele jogava. E como é que será que eles fizeram isso? E quem é que fez isso? Que instituto de pesquisa que fez isso? Porque tu consegue observar alguma atividade cerebral durante ali a estimulação, mas tu tem mais como comparar, na verdade, depois que a atividade passa, tu faz um examezinho ali de neuroimagem, tu vê o que estava mais ativado, tu compara com antes do uso. Tá, mas vamos lá. Missão se começa em casa. Infelizmente, eu estou diante de uma... Desculpa, tá? Eu sei que não tem relação com o vídeo, isso, mas essa boneca aqui, ela tá me assustando um pouco, porque ela não se mexe, e aqui nesse ângulo parece que ela tá olhando pra Tia Jo aqui, com uma certa... eu não sei, parece que ela tá tipo, só esperando ela terminar de falar pra ela fazer alguma coisa. Geração que está adoecendo mentalmente, que está entrando no mundo do crime através do mundo virtual. O quê? A geração que está entrando no mundo do crime através do mundo virtual? Entrando no mundo do crime através que está... Missão se começa em casa. Infelizmente, eu estou diante de uma geração que está adoecendo mentalmente. Isso é verdade, sim. Está tendo bem mais adoecimentos mentais do que antes. Só que, novamente, isso também é uma falácia, porque antes não se tinha tanto o registro desses adoecimentos mentais, porque não se estudava tanto isso, não se pesquisava tanto isso, e as pessoas evitavam falar sobre. Então, quem me garante que antes também não tinha o mesmo número de pessoas que estão com transtornos mentais hoje, ou até mais do que agora? Nós não temos como saber. Agora que a gente está ainda mais atrás disso aí, entendeu? Que está entrando no mundo do crime através do mundo virtual. Eu não consegui entender isso. A pessoa está fazendo o quê? Está roubando outras durante o jogo? Está roubando pessoas no jogo? Ah, não sei se eu compreendi. Complicado isso que ela está falando, porque tem algum verniz de certo, digamos assim, verdade naquilo que ela está dizendo, tá? Mas a correlação, as correlações que ela faz, elas estão completamente fora do que se considera hoje dentro da psicologia como um todo. Pelo menos dentro da TCC. Posso falar pela TCC porque é a vertente na qual eu trabalho. O uso abusivo, o considerado uso abusivo de jogos eletrônicos, ele é muito relativo. Eu não consigo chegar e dar um calhamaço aqui para vocês, do tipo assim, se tiver essas características aqui já configura. Nenhum transtorno do DSM funciona inteiramente dessa forma. Tem transtornos que a pessoa precisa ter 6 sintomas de 9 para ser considerado, e por um tempo específico. E em relação ao uso abusivo de jogos, vai depender sempre do contexto no qual o indivíduo ali está inserido, o adolescente ou a criança. É bem diferente uma criança que joga 2 horas por dia, mas durante esse jogo, por exemplo, ela joga com o pai dela, joga com a mãe, ou ela tem outras atividades que não somente o jogo, ela tem grupo de amigos, ela pega, ela brinca, ela tem bastante validação emocional em casa. É muito diferente uma criança nesse contexto de um indivíduo que joga 12 horas por dia um jogo online, não fala com ninguém, não tem muita habilidade social, não consegue ter uma boa dinâmica familiar em casa, está sofrendo por algum motivo que seja. É completamente diferente uma coisa da outra. Inclusive, no trabalho que eu fiz lá, mostrava que a correlação dos comportamentos violentos com jogos violentos nunca é direta dessa forma. O indivíduo tem que consumir vários tipos de conteúdo, assim, músicas, livros, ter bastante briga em casa, ter bastante briga ou desavenças na escola de alguma forma, ser uma pessoa que não lida direito com a raiva que ela sente, ela pega e acaba concentrando tudo somente num foco.
ou em outro, mas, digamos assim, ela consome muito do mesmo conteúdo. Ela consome muito do conteúdo da violência de maneira geral, que pode não ser só nos jogos. Então, basicamente, eu poderia dizer que o uso abusivo de jogos vai depender do contexto da pessoa e se ela tem outras formas de liberação desse sistema de dopamina e de serotonina, mas mais da parte da dopamina em si, tá bom? Esse assunto é bem complexo, é bem interessante falar sobre, porque tem muita ramificação e tem muita informação errada, principalmente na internet. Então, primeiramente, se esse vídeo chegar de alguma forma em algum pai ou mãe que estiver me vendo, tá? Se tu tiver na dúvida que teu filho possa estar com esse problema, observa sempre as duas principais coisas dentro de qualquer contexto psíquico: intensidade e frequência. A gente está falando de quantas horas por dia de fato, do que essa criança joga e como ela fica quando ela está jogando ou depois, certo? Acho que isso é um bom pontapé inicial. Se for necessário, buscar uma ajuda profissional, com certeza, porque tem muita coisa que pode ser feita nesse sentido. Tá bom? Então, pessoal, acredito que por enquanto seja isso. Se você não apertou os botões aqui desse YouTube, por enquanto, faça isso. Reforce o terapeuta positivamente e aí a gente vai trocando uma ideia. Tá certo? Valeu!